Pronto. Estamos gravando. Acho que tem gente chegando ainda. A gente podia talvez esperar mais alguns minutinhos, uns 15. Eu acho que uns 15 não, desculpe, mais uns 5 minutinhos, talvez. A gente começa às 18h15. Mas o número que a gente tem na sala já é bastante bom. Eu imaginei que a gente teria mesmo alguma quebra entre uma apresentação e outra, né? E como eu estava dizendo sobre a avaliação do primeiro dia, né? Se alguém mais quiser comentar no chat, eu vi que tem alguns comentários positivos, é legal porque me orienta aqui de saber se a dinâmica está bacana, se está aproveitando. Se alguém teve uma experiência ruim, pode falar também, não precisa só falar coisa boa, pode jogar na cara. Joga na cara do professor. E o pessoal que tenha uma mais experiência de informática, eu não vi se manifestar hoje. Tem alguém aqui na sala que já está por aqui, que tem experiência? Eu vi que algumas pessoas estavam mexendo, tem experiência com o Linux e tal, né? Se algum de vocês que tem experiência no Linux e experiência com linha de comando, né? Ah, o Flávio. Você está com mais alguém, Flávio, no mesmo... Ah, boa. Então, eu pensei que a gente podia, talvez se vocês quiserem, né? O Flávio e outras pessoas que tiverem já um conhecimento mais avançado de informática, eu mandei um arquivo zipado lá no e-mail dos materiais de subsídio e talvez vocês possam ter essa experiência de mexer mais com códigos e ter um programa. Depois eu posso explicar mais, né? Essa plataforma, a plataforma PADA, como a gente diz, né, que é a Plataforma de Automação Digital para Arquivos, é uma iniciativa minha e de outros colegas da área. A gente tem mais ou menos uns 150 programas desenvolvidos em uma meia dúzia de linguagens diferentes que são voltadas para o trabalho de arquivo. E eu compartilhei lá no grupo um desses programas, que é o programa 32. Ele executa o que nós vamos discutir hoje, mas ele executa em grandes lotes. Seria possível fazer o processamento de milhões de arquivos, né? Com esse programa, mas na versão em Python, a gente rodou lá no arquivo, eu acho que 6 milhões de verificações de integridade lá no arquivo público do Estado. Quem está lá mexendo com isso agora é a Gabi, que está aqui na sala também. Ela mexe bastante com o PADA e ela integra também o grupo. Sou eu e mais 3 colegas. A Gabi Prado, que está aqui, né? Gabriela Prado é uma dessas pessoas. Então, para vocês que estiverem aí na sala e que têm um conhecimento mais avançado, de repente a gente pode tentar essa experiência de vocês terem um trabalho, uma atividade mais paralela, concentrada no código, e o restante do grupo a gente pode seguir com a revisão do que a gente viu na aula anterior, se vocês quiserem, e se não for necessário revisão, a gente pode entrar diretamente no tema de hoje. Eu fiz essa alteração de ordem dos temas, passando o tema de amanhã para hoje, porque eu achei que ele permitiria para a gente um pouco mais de margem de manobra, talvez, para dar tempo de revisar conteúdos de ontem. Acho que talvez a gente tenha uma manobra, um espaço maior para isso. Bom, agora são 6h15. Nós temos 33 pessoas na sala, acho que é um bom número. É mais do que eu até previa, do que a gente teria, né? Porque eu achei que a gente faria o curso com 20. 33 é um excelente número.
Podemos começar, então? Vocês estão preparados aí? Legal. Muito bom. Vamos tomar uma decisão nossa aqui, então, primeiro, para a gente ver qual a dinâmica que nós vamos adotar hoje, né? Se a gente vai adotar uma dinâmica que é mais... onde nós vamos dividir a nossa turma em 2 grupos, para a gente desenvolver uma atividade mais avançada e outra mais com um perfil mais introdutório, ou se vocês querem fazer um grupo só. E aí, nesse caso, eu acho que depende muito da turma que tem experiência em informática. O Flávio é um, talvez tenham outras pessoas. Vocês podem me dizer se vocês preferem fazer essa atividade à parte de trabalhar com o código que eu mandei, ou se vocês querem participar com todos. E aí a gente começaria pela revisão do que nós vimos na aula anterior. O que vocês acham, o pessoal aí que tem mais experiência com informática? Querem fazer esse trabalho paralelo mais avançado? Ou seguimos todo mundo junto? Me digam aí no chat. Pronto. Alguns estão comentando aqui. Não se preocupe, viu, Olga? O objetivo do curso é mesmo... O objetivo do curso é esse mesmo, a gente fazer uma coisa introdutória. Vamos fazer o seguinte, então, eu vou fazer uma proposta. Vamos seguir todo mundo junto. Aí, 2 pessoas, ó, o Guilherme e o Flávio. Tentou rodar o Padá. Então, vamos começar por isso, então. Deixa eu começar dando uma orientação para quem tem um conhecimento maior de informática, caso vocês queiram trabalhar nisso enquanto a gente segue uma revisão da aula anterior com os demais. O código que eu mandei, ele é um código de uma plataforma com a qual eu colaboro, a Gabi, que está na sala também. Esse programa, ele tem um formato padronizado. Todos os nossos 150 programas, provavelmente uns 80%, todos eles têm essa mesma estrutura de código, e esse código ele executa uma automação com qualidade arquivística. Ele é uma automação que gera o log do processo, gera relatório de erro, gera... e ele funciona com parâmetros que a gente alimenta de um arquivo CSV externo. Então, para o pessoal que quer mexer com essa parte mais avançada, comecem lendo a instrução que está bem no início do código. Ali vai dar todos os detalhes para vocês de como o arquivo de parâmetro tem que ser montado, qual que é o esquema de dados desse arquivo de parâmetro e como montar uma linha de comando usando esse parâmetro. Com isso, vocês vão poder executar a verificação de integridade em grandes lotes. Se vocês tivessem 1 milhão de arquivos, 2 milhões, 5 milhões, esse programa poderia receber um parâmetro enorme desse tamanho e gerar toda a documentação que é necessária para a gestão de um repositório seguro. Então, se vocês quiserem experimentar, esses que têm mais conhecimento de informática, fiquem à vontade, peguem o código, deem uma lida lá na ajuda e sigam na execução. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui ou me chamar pelo Zap. Eu vou deixar o meu número aqui no chat, se caso vocês queiram falar a parte comigo aqui. E aí, com os demais, a gente segue normalmente, começando por uma revisão do que a gente já viu na aula anterior e depois avançando no tema que é específico do curso de hoje.
Se por acaso a gente acabar se ocupando bastante com a revisão do que a gente já viu, não tem problema também. A aula tem um tema no final que é de metadados que eu posso passar para amanhã. Então a gente tem bastante flexibilidade para seguir no ritmo que o grupo achar que é mais produtivo, e com isso a gente vai tirando o máximo proveito da nossa experiência aqui, né? Fiquem à vontade também para mandar mensagem lá no grupo do Google, e quem sabe a gente continua essa conversa toda ao final do curso e numa outra, de repente, numa outra maneira de, né, pensar em outros temas e tal. Certo? Eu vou seguir assim então, vocês estão de acordo? Maravilha. Vamos começar pela revisão então, pela revisão do que a gente viu ontem. Eu vou abrir de novo aqui a aula anterior, a aula 1, e a gente começa por ela. Então, ó, eu vou repassar muito rapidamente o que a gente viu, para depois a gente só revisar a parte prática, tá? Assim a gente não se ocupa muito, né, excessivamente com os temas que a gente já analisou. Primeira coisa que a gente conversou ontem, a gente conversou sobre arquitetura de computadores. A gente viu que o computador tem duas interfaces diferentes, uma interface que é a interface gráfica de usuário, que é aquela interface que a gente mexe mais, e uma interface por linha de comando, que é uma coisa um pouco mais escondida e que ajuda a gente a fazer um uso eficiente do computador, quando a gente quer fazer o processamento de grandes volumes de coisas. Essa interface é a interface por linha de comando. Ela tem muitos nomes, dependendo, né, se é Windows, se é Linux. Pode ser chamada de terminal, de prompt de comando, mas um dos nomes mais comuns é o shell. A gente viu que shell significa concha, e que essa interface por linha de comando é uma proteção, é uma última barreira antes da gente chegar no miolo do computador, para que uma pessoa que está usando o computador sem ser especialista não entre num lugar errado na máquina e dê um delete sem querer, mandando o nosso computador para a idade da pedra, né? Eu costumo falar idade média, mas eu acho que o meu já está também, como algumas pessoas falaram aí, que alguns dos nossos computadores estão na idade média ainda. Então, esse é o shell, é essa casca que protege o miolo do computador, onde tem as coisas mais primitivas já instaladas, aquilo que é o mais básico, mínimo, para o computador saber que é um computador e saber o que é soma, divisão, para saber que alguém apertou um botão no teclado. As coisas mais primitivas, tudo isso fica num nível mais baixo, que é o kernel, ou o miolo. Então, o que a gente viu ontem, com relação ao tema da arquitetura do computador, é que ele tem esta estrutura. No miolo do computador tem o hardware, né? No miolo não, desculpe. A base do computador é o equipamento físico, que é o hardware, né? A parte dura. E aí vem a parte mole. O kernel é o miolo, o shell, ou a interface por linha de comando, é o que protege o kernel, e a interface gráfica de usuário é o ambiente pelo qual a gente habitualmente utiliza o computador. Então, isso é legal por quê? Por que é legal a gente conhecer isso? Porque, como eu falei na aula anterior, a interface gráfica de usuário, ela tem muitas animações, as coisas mexem sozinha, apita um negócio aqui, apita outro acolá, e parece que o computador sabe fazer um monte de coisas sem a gente dizer nada para ele. Parece que ele funciona de maneira autônoma e a gente acaba se pondo na posição de ser o apêndice do computador. A gente se torna servo da máquina.
E isso acontece porque a interface gráfica de usuário, essa forma de embelezar e de facilitar a nossa interação com o computador, ela também esconde o funcionamento interno dele. E esse é um tema muito importante para todo pesquisador em história, né? Porque se a gente está falando da pesquisa histórica com tecnologia, sobre tecnologia, inevitavelmente a gente precisa abordar esse tema, que é o tema da máquina aparecer como autônoma, nos dominando. Quando a gente entende como é que a máquina funciona, a relação se inverte e a gente passa a encarar o computador como um instrumento ao nosso serviço, e não nós como a serviço do computador. E é claro que isso demora muito tempo para a gente atingir, não é um dia de 3 horas de conversa que vai resolver. Mas aqui vocês têm um fundamento do qual partir e para aprofundar mais. E se vocês irem a fundo nisso tudo, vocês vão descobrir que aqui tem técnicas para vocês atuarem como pesquisadores de arquivos digitais, né, que utilizam os arquivos digitais como objeto de pesquisa, mas também vocês vão descobrir que tem temas que podem ser objeto de pesquisa histórica, a história econômica da informática. E também vocês vão descobrir técnicas para vocês prestarem serviço como historiadores no tratamento de objetos digitais de arquivos. Então, o objetivo do nosso curso são esses 3, basicamente, e esse primeiro tema da estrutura da máquina ajuda a gente a perceber que nós estamos a serviço do computador. Aliás, o computador está ao nosso serviço. Porque quando a gente entra na interface por linha de comando, a gente descobre que o computador não sabe fazer nada. Ele fica parado até que a gente digite alguma coisa. Então, esse é o tema do primeiro tópico que a gente viu na conversa anterior, né? Aí a gente falou do histórico das planilhas eletrônicas, um pouco da evolução delas, deixei alguns vídeos aqui para vocês assistirem. Alguns deles são sobre a história dessas planilhas, alguns são comerciais desses produtos, e tem uns links também para vocês entrarem e experimentarem como é que esse programa funcionava. Alguns desses links que eu coloquei aqui, como eu disse na aula anterior, eles são emuladores, eles são simuladores que fazem no nosso computador funcionar um programa muito antigo, e aí a gente pode ter a experiência, a oportunidade de ver como é que era, né? Esses primeiros, que são os mais interessantes da gente ver, vocês vão ver que tem uma enorme dificuldade, porque o mouse não funciona aqui. Essa interface gráfica do passado na verdade, é uma interface que ainda não tinha o mouse. Então, o uso era bastante mais dificultado, né? Depois veio o Excel e o OpenOffice e o LibreOffice, que são os mais usados hoje. E a partir disso, desse histórico dessas planilhas, a gente chegou no ponto crucial da conversa de ontem, que são técnicas de como listar arquivos. A gente viu 2 técnicas. A primeira técnica foi como fazer listagem de arquivo usando o Excel. E qual é a importância de fazer listagem de arquivos? Um primeiro caso, ele envolve você como pesquisador de objetos digitais. Se você obteve um acervo digital muito grande, mesmo que ele seja pequenininho de qualquer forma, é uma listagem que pode ser feita para você ter um relatório da sua pesquisa, para você ter um planejamento, para você anotar no Excel o que você já leu, o que você já não leu, o que você já extraiu desses documentos, se você já fez a análise, a resenha. Então, produzir uma listagem de arquivos é muito bom, como um instrumento de controle do trabalho de pesquisa, quando você é um pesquisador dedicado a um tema que passa pelo objeto digital como uma matéria-prima, né? Porém, esse é o primeiro passo também para você, como historiador, adquirir, vamos dizer assim, dar os primeiros passos no sentido de dominar a técnica de automação. Se no futuro vocês vierem a se aprofundar nesse tema da automação para prestar serviço como historiador em arquivos digitais, então o trabalho de listagem ele se torna crucial, porque você quer montar geralmente uma lista
de coisas para um programa executar sozinho. Se você quer renomear arquivos, se você quer gerar PDFs, se você quer fazer pesquisa em muitos PDFs ao mesmo tempo, com estratégias complexas de pesquisa, normalmente um trabalho eficiente desse tipo implicaria em produzir uma lista dos objetos digitais que você vai submeter a processamento, para você poder fornecer para esse programa, e a plataforma PADA é exatamente uma possibilidade disso, né? De vocês terem programas que automatizam tarefas, só que essas tarefas, para serem executadas, têm que ser lidas pelo nosso programa para seguir um roteiro de execução. Esse roteiro de execução teria como ponto de partida para o seu desenvolvimento, para a sua elaboração, exatamente a listagem de arquivos. Então, por isso que a gente viu a importância de fazer listagem de arquivos e, no caso, primeiro via Excel. A gente viu diferentes possibilidades aqui. Fazer no Excel antigo. Não sei se vocês ainda têm esse Excel. No meu, eu tenho um computador que tem esse Excel aqui, mas eu acho que ele não vai funcionar em qualquer caso. Pode ser que algumas versões mais antigas não tenham essa funcionalidade de listar os arquivos. E para as versões mais recentes do Excel, a orientação está aqui embaixo. Elas são praticamente idênticas, muda apenas um dos lugares onde você tem que ir clicar para achar o comando de listagem. Nas versões mais antigas do Excel, a gente vai ter a aba Dados e a opção Nova Consulta, para depois seguir. Nas versões mais recentes, a gente vai na aba Dados e vai em Obter Dados, e não em Nova Consulta. Basicamente, essa é a diferença. Me digam no chat, teve alguém que passou por este ponto na aula passada e não conseguiu executar esse comando? Ou todos vocês conseguiram executar? Me digam no chat para eu ter uma ideia. Quem conseguiu executar pode dizer se foi fácil, se foi difícil. E quem não conseguiu pode levantar a questão, a dificuldade, e a gente pode ver junto qual o problema eventualmente aconteceu. Maravilha. Muito bom. Qualquer coisa, qualquer dificuldade... Ah, não consegui executar a Meire. Ah, certo. No seu caso, Meire, veja depois se você tem essa opção dados, obter dados, e siga a orientação primeiro da versão mais recente. Eu tenho quase certeza que a versão que você tem aí seria a mais recente. Então, provavelmente seria a opção de baixo. Mas havendo alguma dificuldade que não deu, assim, que a gente não possa resolver agora, a gente pode ficar a versão online também, certo? Ah, ótimo, tá bom. Então deu certo em outra máquina. Muito bom. Então tá, eu vou seguir adiante para a gente então revisar a parte prática do terminal. Qualquer dificuldade vão anotando e a gente pode tentar resolver depois. Então, seguindo aqui na revisão do conteúdo, a gente passou em seguida para falar sobre programação de computadores. Claro que isso daqui é só uma introdução, né? Não fiquem preocupados de saber, de dominar. Isso aqui é só uma primeira aproximação para a gente ter ideias gerais, noções gerais sobre programação. E por que é importante a gente aprender um pouco de programação, a lógica da programação? Porque o terminal, né, o shell, ou a interface por linha de comando, ela só funciona inserindo comandos no teclado. E esses comandos, muitas vezes, eles adquirem a característica de ser uma linguagem de programação. E a gente pode dominar alguns desses elementos mais básicos. Eu adotei aqui o
o BAT, né? A linguagem BAT, que é o shell ou o terminal antigo do Windows, que hoje está em processo de desuso. Mas todos os Windows têm isso desde o Windows 3.11, 1993. E antes disso, o sistema DOS, que era o anterior ao Windows, também funcionava com essa linguagem. Então, conhecer a lógica da linguagem de programação é uma forma de vocês entenderem um pouco a lógica de todos os terminais e de qualquer programação de computadores. É uma introdução. Né? A gente viu que são algoritmos. Algoritmos são basicamente instruções que estão logicamente estruturadas e que têm um fim. Então, a gente pode descrever esses algoritmos usando linguagem natural, sem necessariamente usar uma linguagem de programação, mas a gente pode depois implementar o algoritmo num idioma específico, ou seja, numa linguagem de programação. Aqui eu dou o exemplo do BAT. O algoritmo de cima está traduzido em comandos embaixo. Então, a gente tem comandos, né, formando no seu conjunto um pequeno programa. Depois a gente viu que estrutura tem essas coisas, né? Cada linha de comando é uma frase, igual uma frase qualquer de um idioma. Português, inglês, japonês, espanhol. E do mesmo jeito que uma linguagem natural, ou seja, uma linguagem falada por nós, por humanos, também a linguagem do computador tem uma estrutura nessas frases que são linhas de comando. E a estrutura, assim, os elementos mais básicos para a gente entender é que sempre tem um comando principal que faz alguma coisa e depois argumentos, que são palavras que a gente vai acrescentando nessa frase para dar detalhes para esse comando e eventualmente modificar a forma de funcionamento dele. Aqui tem um exemplo que eu dei: mover, comando move, um arquivo tal para o lugar tal. Um comando, 2 argumentos. Geralmente é assim que funciona uma linha de comando. Em seguida, o que a gente fez foi ver o comando de listagem de arquivos. E aqui eu dei algumas opções para vocês testarem no arquivo de vocês, né, no computador de vocês, e ao mesmo tempo alguns comandos para vocês poderem navegar dentro do computador, dentro do terminal, entrando e saindo dos diretórios. Essa é a parte que, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma revisão um pouquinho mais detalhada antes de a gente entrar no tema de hoje, propriamente dito, que seria a verificação de integridade. Eu vou abrir o meu terminal aqui, que hoje vai funcionar, e vou comentar e navegar um pouco, e vocês vão me dizendo aí no chat se está tudo bem, se está funcionando para vocês, e etc. Tá? Qualquer dúvida também a gente vai vendo agora. Vou abrir o meu terminal. E vou compartilhar a tela do terminal. Quando eu abro o terminal no Windows, eu caio na minha pasta de usuário. Né? O usuário dessa máquina tem esse nome. User, e aí o nome. Para vocês vai ser igual, só que o nome do usuário é diferente. Né? Vou digitar help dir, ou seja, é a ajuda para o comando dir, para a gente saber como usar o comando dir. E aqui a gente tem os detalhes, que eu fiz uma seleção de quais são esses comandos e compilei alguns deles para vocês no PDF da aula. Né? Isso foi o que eu executei ontem e não funcionou. Eu acho que agora está funcionando, né? Deve estar aparecendo para vocês.
Ótimo. Então agora eu vou navegar um pouco aqui no terminal e vou fazer algumas demonstrações para vocês. E vocês podem ir repetindo isso aí se vocês quiserem. Então olha só o que eu vou fazer. Sair da ajuda e vou digitar o comando cd change directory, mudar o diretório. E eu coloco essa barra aqui no final, cd barra. O que isso diz para o computador? Diz para ele, saia de todas as pastas do terminal e volte para a raiz. Ele me leva para o C2 Agora eu não estou dentro de nenhuma pasta, eu estou na raiz do diretório. Agora, se eu digitar cd e o nome de um diretório, que eu sei que eu tenho, que é um diretório de um programa, QB64, eu entro nesse diretório. Sempre que eu entro num diretório, esse diretório vai acumulando do lado esquerdo ali, para você sempre saber onde você está dentro do terminal. Aqui é como se eu tivesse clicado 2 vezes na pastinha chamada QB64 lá no gerenciador de arquivos. Só que ao invés de abrir uma janela com ícones, agora ele está dizendo, você está dentro da pasta, o que você quer fazer? E aqui eu posso rodar vários tipos de comando. Um dos comandos que eu posso executar é exatamente o dir. Então, se eu digitar só dir, ele me dá o que tem aqui dentro. Ele está me falando, tem 2 arquivos e tem 3 pastas. Mas espera aí, eu posso fornecer argumentos para o comando dir para modificar o funcionamento dele. Então, dir barra, por exemplo, aliás, dir *zip. O que vai acontecer aqui? Ele só me dá arquivo zip. Ele não me dá outro tipo de arquivo. Certo? Eu poderia também digitar assim, ó, dir /b. Agora eu tenho uma listagem básica, que não tem mais o cabeçalho, é só uma listinha. E eu posso combinar todos esses argumentos de maneira a construir um comando bem complexo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar dir todos os arquivos que sejam txt dentro do diretório que eu estou, o QB64. Só que olha o que eu vou fornecer para esse comando agora. Eu quero que ele diga para mim, primeiro, todos os subdiretórios também. S de subdiretório. Eu não quero saber só o que tem na pasta QB64. Eu quero saber o que tem dentro da pasta que está dentro dessa. Porque tem várias pastas. Então eu quero uma lista completa de todos os subdiretórios que estão dentro do QBasic, do QB64. Além disso, eu quero que o formato da minha lista seja básico. E além disso, eu posso dizer assim, considerando A de atributo, tire diretório, -d. Se eu der Enter, ele me dá uma lista de todos os arquivos de texto que estão dentro dessa pasta. E eu posso finalmente vir aqui e colocar um negócio que a gente chama operador de redirecionamento, flechinha 2 vezes, e dizer lista.txt. Se eu der Enter, o que vai acontecer? Não aparece nada na tela, porque a lista foi escrito direto dentro do arquivo. E agora eu posso abrir esse arquivo no Excel. Eu posso abrir esse arquivo no bloco de notas. Então essa daqui é uma demonstração mais simples de como operar dentro do terminal com esses comandos que eu listei no materialzinho da aula. Vocês acham que essa demonstração já dá conta de revisar? Deu para vocês entenderem? Vocês conseguiram replicar esse comando no terminal de vocês?
Muito bom. Se deem os parabéns, tá? Vamos, vamos nos dar os parabéns, porque é um grande passo para quem é de humanas chegar nesse nível de conhecimento do computador. Ele, de uma certa forma, ele é o primeiro passo na direção de um conhecimento avançado, certo? Então vocês já podem dizer por aí que vocês andam experimentando coisas avançadas de informática. Depois vocês podem fazer o seguinte: olha só, para eu dar uma ideia para vocês se experimentarem depois. Se eu sair do computador, assim, ó, se eu sair desse diretório e vir aqui na raiz, agora eu posso usar a setinha para cima do meu terminal, porque essa setinha me dá a lista de todos os comandos que eu já executei antes e me ajuda a repetir eles. Tá vendo? Vocês podem produzir aqui uma lista do computador inteiro. Todos os arquivos do seu computador. Aqui provavelmente ele vai dar erro. Quer ver? Eu vou dar Enter para ver o que acontece. Deu erro, acesso negado. Isso pode acontecer às vezes para vocês, e eu não vou ensinar como consertar esse problema, para que vocês não corram o risco de fazer uma coisa errada dentro do computador. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e fornecer um outro caminho que não seja a raiz do drive. Por isso que ele não está deixando eu criar esse arquivo lista. Então eu vou colocar cd barra, vou colocar cd user, vou colocar no este e vou colocar lista.txt. Agora sim, quando eu der Enter vai funcionar. Ele está fazendo a lista de todos os arquivos do meu computador. Provavelmente vai levar algumas horas, mas muito menos do que se você tivesse copiando e colando o nome desses arquivos manualmente em algum lugar, ou pior, digitando. Então eu consigo fazer um diagnóstico do meu computador aqui. Aí eu posso usar o Excel para falar assim, ó, eu cancelei o processo com Ctrl C, né? É o freio de mão do terminal. E aí eu poderia usar o recurso do Excel para fazer filtragens desses arquivos, para eu fazer um diagnóstico. Identificar, por exemplo, arquivos que eu queira apagar. Então, o comando de listagem é um comando muito poderoso que ajuda vocês tanto a fazer diagnóstico de um repositório digital, ajuda vocês a obter uma lista de controle para objetos digitais que vocês estiverem usando na pesquisa de vocês, ajuda com alguns passos adicionais que nós não vamos dar conta aqui no curso, ajuda a produzir um processo de automação que ajuda a executar processos em larga escala, no caso para vocês, se vocês forem prestar serviço, né? Então, basicamente é isso. Essa é a revisão que eu ia propor, né? Se vocês sentirem necessidade, a gente faz mais. Senão, a gente pode partir para os conteúdos que eu estava prevendo para hoje e a gente tenta avançar neles o máximo. Se sobrar alguma coisa, não tem problema. Vai caber na próxima aula a sobra. E eu vou tentar, de uma maneira geral, evitar muitas... Eu vou diminuir um pouco a parte prática, embora a gente vá fazer ainda, e aí a gente se concentra mais na parte conceitual para dominar o universo da informática sem necessariamente a gente ficar se preocupando com detalhes de comandos. Mas ainda assim eu vou passar algumas dicas para vocês usarem e a gente vai fazer um pequeno experimento junto aqui. Certo? Sobre isso tudo que a gente falou até agora, que a gente revisou, tem alguém que quer falar alguma coisa? Quer levantar alguma questão? Alguma dúvida? Gostou, não gostou? Achou bacana? Estão se sentindo hackers? Estamos dando os primeiros passos aqui para virar hacker, viu? Vocês estão muito chique, viu? Povo de humanas mexendo no terminal do computador, digitando linha de comando. Ah, bad command.
Certo? Veja se tem algum erro de digitação, Júlia. Exatamente, vamos dominar o mundo. Veja bem como é que eu digitei aqui, pode ser que tenha algum espaço que faltou, ou alguma coisa que ficou digitada a mais, ou pode ser também, sabe o quê? Você entrou num outro terminal do Windows. Para você entrar nesse que funciona o comando dir, você tem que entrar no terminal dizendo assim, ó, cmd ou prompt. Se você digitar só terminal, provavelmente o seu Windows, se é um Windows 8, por exemplo, ele vai acabar abrindo um terminal que fala alemão e não fala o nosso BAT. Fala outra língua chamada PowerShell. Então, se você achou a sua interface por linha de comando digitando terminal no Windows, provavelmente você está numa interface de linha de comando que não reconhece o comando dir, porque esse terminal fala outra língua. Então, entra no CMD, e aí, se tiver digitado igual está na tela, com certeza vai funcionar. Tenta aí depois, e aí, havendo dificuldade, a gente pode falar a parte para ver o que aconteceu. E a listagem do arquivo do Excel, o Pedro está comentando que não funcionou. Será que você conseguiu encontrar, Pedro, Ah, certo, é porque está na versão online o Libre, verdade. Mas o LibreOffice, talvez... Sabe como é que você pode fazer no LibreOffice? Mais fácil. Escolhe um conjunto de arquivos com o mouse no navegador de arquivos, dá Ctrl+C, e aí você vai no LibreOffice e dá Ctrl+V, como se você fosse copiar os seus arquivos dentro da planilha. No Linux, isso automaticamente faz o Linux colar a lista. Por isso que não tem um comando específico, porque no Linux é muito mais fácil de fazer. Experimenta fazer isso e me diz se funcionou depois. Certo? Vamos passar então para o conteúdo de hoje. E a gente vai se concentrar mais nas partes conceituais do que na parte de prática mesmo. E a gente vai fazer um pouquinho de prática só. Então vamos lá, aula 2. Tá aqui. Vou pular essa parte do nosso acordo sobre como se dividir. De repente a turma do Linux está lá mexendo no padá. E a gente pode entrar então no nosso assunto de hoje. Verificação de integridade. O que significa isso? Verificação de integridade. Para que serve essa birosca? Basicamente para você saber se o seu arquivo ele está corrompido ou não. Às vezes essa verificação de integridade acusa o fato de um arquivo estar corrompido, mas ele serve para outra coisa também. Se o seu arquivo não pode ser modificado, então você sabe que ao rodar essa verificação de integridade e o resultado deu igual da outra vez, significa que entre aquela outra vez que você verificou a integridade e esta vez agora que você está verificando, o arquivo não sofreu nenhuma alteração. Isso é crucial para quando a gente está organizando um repositório seguro. A gente quer saber qual é o estado de todos os nossos arquivos para saber no futuro se eles sofreram alguma modificação indevida. Como é que isso se aplica ao universo da pesquisa histórica? Veja só. Ah, eu estou fazendo uma pesquisa e usei um PDF. Calma lá, de onde veio esse PDF? Ah, eu usei uma foto. Mas peraí, de onde veio essa foto? Será que essa foto não foi produzida por inteligência artificial? Será que essa foto não foi alterada? Como é que você vai saber? Você vai perguntar lá para a instituição que forneceu o objeto digital para o seu arquivo e vai falar para eles, viu? Me passa qual é a integridade desse arquivo. O checksum, a verificação de integridade. E aí você pode comparar o checksum que a instituição arquivística te forneceu para você também tirar o seu em casa e garantir, quando for necessário, que o objeto digital que você tem é autêntico. Ele foi fornecido
por uma instituição arquivística e o estado do arquivo no seu computador comparado com o estado do arquivo na instituição arquivística mostra que é o mesmo arquivo sem alteração nenhuma. Então mostra que o seu objeto é autêntico, além de estar íntegro. Essa é a finalidade da verificação de integridade. E agora a gente vai olhar para isso com um pouco mais de detalhe. O que é esse processo de verificação de integridade, né? O nome em inglês desse processo é checksum. O que significa isso? Soma, que é sum, de verificação, check. O que é isso? O que é o checksum? O que é a verificação de integridade? Trata-se, em primeiro lugar, de um algoritmo. A gente discutiu o que é um algoritmo na aula anterior, né? Ou seja, trata-se de uma lógica, uma equação que executa uma soma dos vários zeros e uns que formam os dados de um arquivo, e retornando com isso um código resultante dessa operação. Esse código permanecerá idêntico enquanto o arquivo que foi verificado não sofrer nenhuma alteração. O checksum, portanto, é como um CPF do arquivo, servindo como garantia de integridade e de autenticidade. Certo? Uma outra palavra muito comum usada nesse universo dos arquivos digitais é uma palavra que é a hashcode. Também do inglês significa o quê? Código, que vem de code, e bagunça, que é hash. Na prática, o hashcode e o checksum são conceitos muitas vezes usados como sinônimos. Para quem distingue os dois, hashcode é mais comumente usado para descrever a soma que não tem a finalidade de verificar a integridade do arquivo ou a autenticidade dele, mas simplesmente de gerar um código de identificação único, visando organizar um conjunto de arquivos muito bagunçado. Percebam que se um arquivo for duplicata, mesmo que ele tenha outro nome, o checksum vai ser igual, porque os dados dentro desse arquivo são idênticos. E quando a soma de verificação é aplicada, o resultado da soma é igual para dois arquivos diferentes, caso eles sejam idênticos e tenham uma diferença que é apenas o nome. Então, por isso que o checksum ou o hashcode é usado também com essa finalidade de organizar bagunça. Porque se você roda o checksum de 50 mil arquivos e o código repetiu, esse CPF apareceu repetido, então certamente você tem dois arquivos idênticos com nome diferente. E aí você pode eliminar a duplicata. Fazendo o que com isso? Organizando a bagunça. Então, geralmente, o checksum aplicado à arrumação de bagunça, muitas vezes é utilizada essa expressão hashcode. Mas é mais comum que não se faça distinção. Inclusive, muitas vezes se usa contraído, ao invés de hashcode, fala só hash. Tira o hash do arquivo. Hash é uma palavra que acaba sendo sinônimo de tudo isso que nós estamos falando aqui. Certo? Então, a conclusão disso daqui é o quê? A diferença entre o checksum, que é a soma de verificação de integridade, e de hashcode, que é o código da bagunça, não está tanto no mérito, né, no funcionamento da coisa, pois os códigos são gerados da mesma forma. A diferença principal quando os conceitos são diferenciados está no uso que se faz deles. A verificação de integridade está associada ao checksum, enquanto que um uso voltado apenas para identificação com fins de organização, muitas vezes recebe o nome de hashcode. E aqui embaixo tem um exemplo do hashcode, ou checksum. Tá vendo? Essa sequência de dígitos, ela funciona como um CPF, que vai identificar um determinado arquivo de maneira única. Nenhum arquivo do mundo, teoricamente, né,
repetiria. Para repetir seria muito difícil. Tenho em mente que cada casa dessa que contém um número, às vezes contém uma letra também, tá vendo? Por que que isso é assim? Porque este código aqui não é uma contagem de 0 a 10, ou de 0 a 9, melhor dizendo. É um outro sistema de contagem que é de 0 a 15. Ele é chamado sistema hexadecimal. Então, olha só que loucura. 1, 2, 3, 4, 5, né? Quando chega na letra, na verdade a letra está contando o quê? O A vale 10, o B vale 11, o C vale 12, e assim por diante até chegar no F. Então é uma contagem de 0 a 15, ou de 1 a 16. E cada uma dessas casas pode receber, portanto, 16 letras ou números diferentes para cada uma dessas casinhas. Aí vocês podem fazer a conta para lembrar uma aula de matemática, de probabilística, né? A conta de probabilidades. Para eu saber quantos códigos diferentes eu posso ter, imaginem o seguinte: tem código de checksum que tem 512 dígitos. Então, o número 16 elevado a 512, ou seja, 16 multiplicado por ele mesmo 512 vezes, é o número de códigos únicos que esse algoritmo de checksum mais comprido poderia gerar. Então, é um número astronômico de variações e que vai garantir que a possibilidade de colisão entre um arquivo e o outro seja muito reduzida, garantindo assim que cada arquivo tem um código único, um CPF único dele. É exatamente isso, Meire, é um CPF, é um código único de identificação. O Flávio, o hashcode no caso seria tipo um ID. Isso. Quando você faz o hashcode, quando você dá esse nome, hashcode, é porque você está usando, Flávio, esse número, checksum, esse código, não para fins de determinar se o arquivo está íntegro, se ele é autêntico, mas geralmente vai ser simplesmente para gerar uma espécie de um ID, um código único de identificação. É exatamente isso. E aí você vai usar esse código de identificação único para organizar a sua bagunça, para tentar determinar que arquivo é duplicado, que arquivo está corrompido, né? Mas a operação é idêntica, não importa o nome. Quando fala checksum ou quando fala hashcode, esses termos são intercambiáveis e significam, no fim, que tem uma conta matemática feita com a sequência de zeros e uns que armazenam os dados de um arquivo, de maneira a dar um resultado astronômico que tem essa cara. Se eu pegar o arquivo que gerou esse código e rodar de novo o checksum, o número tem que ser idêntico. Então eu vou saber que o meu arquivo não sofreu modificação. Ele está íntegro e ele é autêntico. Mas eu poderia simplesmente rodar esse número para gerar um número único. Simplesmente isso. Sem o objetivo de ter, né, sem a pretensão de fazer nenhuma outra operação. Simplesmente é um código de identificação único. Por isso que pode funcionar como um CPF. Tudo certo? Me interrompam se tiver enroscado, hein? Vou seguir aqui. A gente viu na aula anterior o que é um algoritmo, né? O algoritmo é uma sequência de instruções que estão organizadas de modo lógico e que tem um fim. Existem muitas maneiras de executar o checksum, ou seja, existem diferentes algoritmos para executar o checksum. Cada um deles vai dar um resultado diferente, mas a diferença principal entre todos esses algoritmos vários é que eles geram códigos de comprimento diferente, muitas vezes. É isso basicamente que muda de um para outro. É o tamanho.
que eles têm. Cada um resultante de um processo de soma que tem alterações de um para outro. Cada soma funciona de um jeito, tem uma estratégia de soma diferente. Então, esse modelo, esse algoritmo de verificação de integridade chamado MD, é um exemplo, MD2. É um algoritmo bem antigo. Vejam só, esses algoritmos eles são identificados geralmente, né, por um código alfanumérico que identifica o tipo do algoritmo, seguido ou da versão dele ou do tamanho em número de dígitos que ele vai ter. Exemplo, MD2, MD4, MD5 e SHA, eles identificam a versão. Agora, esse outro, o SHA-224, esse já significa que são 224 dígitos. SHA-256, dígitos. SHA-512, dígitos. Então, aqui é do menor para o maior. O SHA-1 é pequeno, o SHA-224 é maior, o 256 maior e assim por diante. Cada um desses vai ficando maior. Estes que eu listei são os algoritmos mais comumente encontrados nas linguagens de programação que são mais difundidas, como o Bash para o Linux, o BAT para o Windows, o PowerShell, que está escrito errado aqui, para o Windows, e o Python. Cada uma dessas linguagens de programação ela vai conter um comando que executa alguns desses algoritmos, gerando com isso um resultado que é o checksum. E aqui eu dou o exemplo de um checksum cujo padrão é MD5. Esse é um padrão relativamente bastante difundido, mas que foi desenvolvido numa época que agora já está dando problema. Ele está gerando códigos que estão conflitando arquivos diferentes. Então, por isso que o MD5 está entrando em desuso, e hoje o mais utilizado é o SHA-256. Esse é o padrão de hash ou de checksum que a gente vai encontrar mais comum. Então, esse Blake, eu vou ser sincero para você, eu nunca usei também, mas você encontra ele na biblioteca do Python. O Flávio está perguntando aqui. Tem uma biblioteca do Python chamada HashLib, e ela contém esse algoritmo Blake, se você quiser experimentar depois. Os algoritmos para gerar hash e checksum é a mesma coisa. A operação é idêntica. Não há nenhuma mudança em termos assim do algoritmo. O que muda é só o nome que se dá para eles, e às vezes as pessoas usam isso nem como sinônimo. Então a diferença entre hash e checksum é uma diferença negligenciável. São poucas pessoas que fazem uma distinção. É uma coisa mais categorial, vamos dizer assim, do que técnica. Seguindo aqui, os melhores algoritmos, é isso que eu acabei de comentar. O MD5 foi muito usado no passado, mas agora ele gera códigos repetidos para arquivos diferentes. Isso significa que esse algoritmo está quebrado. Então, hoje, se usa um algoritmo que gera uma soma, um resultado maior, que é o SHA-256. Ele é formado por 256 dígitos. A sequência, o resultado do algoritmo, que é esse que a gente viu aqui em cima, o que ele é? Como ele é composto? É uma sequência de dígitos de tamanho variável. Quanto maior o código, mais detalhado foi o algoritmo na hora de fazer a soma. E, portanto, mais específico esse código é comparado com as sequências de zeros e uns que os arquivos contêm. Quanto maior o código, mais específico esse código foi, entendeu? Na determinação das características do arquivo que foi verificado. Porém, o código em si não possui nenhum significado, certo? Ele não tem ele não diz nada. Ele é arbitrário, é uma simples soma. Sua única função é representar um arquivo de modo único, é gerar um código que representa o arquivo. Ninguém consegue ler esse código porque ele não significa nada, entendeu? O importante aqui é que a sequência forma uma combinação única, como se fosse para um cofre. Então,
O que significa, não se sabe, não tem nenhuma razão para ter um 8 ou 9 ali. É o resultado da soma e né, não tem nenhum significado para a gente esses números e essas letras. Tudo certo? Estão gostando? Está sendo útil para vocês? Olha, sobre performance, confesso que eu nunca fiz essa análise. Provavelmente sim. O checksum, lá no arquivo do estado, a gente usava o checksum em SHA-256, mas o servidor era tão poderoso que eu não saberia, eu não tenho parâmetro para comparar com o que eu faço em casa. E eu também nunca executei em grandes lotes algoritmos muito diferentes do SHA-256. Eu acredito que é de se esperar, sim, que tem uma diferença de performance. Mas eu não saberia te dizer se essa diferença é significativa. Certo? Então agora a gente pode chegar na parte prática, que são os comandos que fazem a verificação de integridade. Aqui eu fiz uma pequena lista, que são os mais comuns nas linguagens de programação que mais utilizadas. Vocês vejam que tem aqui esse certutil. Este é o comando que funciona no nosso terminal que a gente está usando, o CMD. Certutil é o comando que faz a verificação de integridade. O que significa certutil? Significa utilidades, ou seja, programas voltados para certificação, entendeu? Tipo assinaturas digitais, coisas assim. Então é por isso que este programa, que é chamado Programa de Certificação, é ele que tem dentro dele o comando que faz o checksum. E nós vamos experimentar um pouco desses comandos agora. Esse aqui é o jeito mais fácil de executar esse comando. E vocês podem experimentar ele no terminal de vocês. O que vocês vão fazer? Acompanhem aqui comigo o raciocínio. Ó. Eu vou entrar num diretório qualquer do meu computador, QB64. E eu vou fazer uma lista. dir. Só que nessa lista eu vou pedir objetos cujo atributo não seja diretório. Eu quero fazer o checksum de um arquivo e não de um diretório. Esses são os arquivos que eu tenho nesse diretório. Lista.txt e programa.bat. Ixi, desculpa. Peraí, desculpa. Olha eu, tô dando uma de doido aqui. Fui lá fazer e não compartilhei a tela. Agora acho que foi, né? Então vejam que eu entrei num diretório aqui, vou fazer de novo, ó. Vou digitar o comando cls. Ele limpa a tela para mim. CLS significa Clear Screen. CLS. Limpou a tela. CD, o nome do meu diretório, QB64. Entrei nesse diretório. Vou pedir uma lista para eu saber que arquivos eu posso fazer o checksum. dir atributo excluindo diretórios, ou seja, apenas arquivos, sem os diretórios. Eu tenho três arquivos aqui. Eu vou fazer o checksum do meu arquivo chamado programa.bat. O comando cert, de certificação, útil, tudo junto, de utilidades. Certutil. Aí eu digo para o programa assim, ó, eu sei que você faz um monte de coisa, mas eu não quero essas coisas todas, eu quero uma coisa só. Eu quero
hash file. Eu quero gerar um arquivo file que contém um código hash, entendeu? Hash file. Vou dar o nome do arquivo agora entre aspas. Programa.bat. E vou dizer para ele qual algoritmo que eu quero. Eu quero o MD5. Dou Enter. Ele gerou para mim o checksum. Eu poderia executar esse comando de novo, só que pedindo outro bem mais comprido. SHA-512. Olha o tamanho desse hash. Deu certo para vocês aí? Esse recurso ele é muito usado, por exemplo, quando você vai baixar um programa da internet, quando muitas vezes o fabricante te dá o número de hash para você saber que o arquivo que você baixou está idêntico ao que ele tem no site. Então você pode, por exemplo, você pode usar esse hash para comparar com aquele que o fabricante do software ou o fornecedor do arquivo, como é o caso de uma instituição arquivística, né? Você pode comparar o hash que foi fornecido para você com aquele que você gerou no seu computador, de maneira a garantir que o documento é autêntico. Então você pega o checksum do site, roda o seu checksum em casa no arquivo que você fez o download e compara os dois para ter certeza que o número é o mesmo. Dessa maneira você sabe que você está instalando um programa que foi fornecido de acordo com o fornecedor mesmo, e não como um arquivo que pode ter sido adulterado, né? Aqui, ó, legal, ó, o Flávio mandou como é que é o comando no Linux. E vejam que aqui tem uma flechinha no final, tá vendo? No comando que o Flávio fez, tem uma flechinha só, apontando para a direita, escrito hash.txt aqui no chat. Ele usou um operador de redirecionamento que fez com que o resultado desse comando, ao invés de aparecer na tela, aparecesse dentro do arquivo hash.txt, e aí ele foi armazenado lá. Eu poderia fazer igual aqui, quer ver? Eu vou colocar o resultado do meu SHA, do 512, dentro de um arquivo, ó, só que eu vou usar duas flechinhas. Depois eu explico o que isso significa. De uma maneira simplificada, significa que eu posso ir acrescentando coisas nesse arquivo sem ele apagar o que já tem dentro dele. Então você usaria duas flechinhas para quando você quiser acumular várias coisas dentro de um arquivo. Se eu usar uma flechinha só, toda vez que eu redirecionar um conteúdo de texto para dentro de um arquivo, ele vai apagar o arquivo inteiro e vai começar de novo. Então, normalmente a gente usa dois, porque quando você está fazendo em grandes lotes, você quer ir acumulando as coisas, ao invés de reescrever o mais recente em cima do mais antigo. E eu vou escrever assim aqui, ó, hash.txt. E dei Enter. O comando não apareceu na tela. Por quê? Porque ele foi enfiado dentro do arquivo hash.txt. Como que eu sei que o arquivo hash.txt contém o que eu queria mesmo? Eu uso um outro comando, só para vocês verem, chamado type. Eu estou dizendo para o terminal, digite para mim, escreva para mim o que está dentro do arquivo hash. Hash.txt. Ele me mostrou que dentro do arquivo tem isso. Tá vendo? Se eu fosse rodar esse comando para ver dentro do arquivo no Linux, seria cat hash.txt. Esse cat vem do inglês catch, pegar, pegue o que tem dentro do hash txt. Esse comando não vai funcionar no meu terminal,
porque o meu terminal não é do Linux, ele é o terminal antigo do Windows. Então, aqui é o comando type. Certo? Ah, tô vendo aqui no chat que vocês estão trocando uma ideia. Perfeito. É isso mesmo. Gabi me dando uma baita força aí. Certo, turma? Teve alguém que não conseguiu fazer? Depois vocês podem consultar na internet, por exemplo, vocês podem escrever cert útil, pedir uma ajuda lá na internet. Tem gente que usa esse programa, tem vários algoritmos, várias opções, e vocês podem experimentar. Eu vou fechar essa parte prática com mais um comando. Imaginem vocês o seguinte: poxa, eu não quero esses textos aqui, tá vendo? Texto de cabeçalho. Eu não quero essas coisas. Eu quero que esteja escrito só o checksum mesmo, eu não quero mais nada. Então o que eu faço? Eu pego o mesmo comando que eu já tinha antes, certo? E acrescento aqui uma coisa. Eu digo assim para o computador: quando você acabar esse código, coloca esse código, o resultado dele, num outro comando. Esse daqui, ó, é a barra reta. Ela é conhecida no mundo dos computadores como pipe. Pipe porque ela representa um caninho, um cano, pelo qual está passando um comando para o outro. Eu estou conectando por um cano um comando no outro. Isso é um recurso bem antigo dos computadores, remonta lá à década de 70. Então eu ponho esse caracterzinho pipe, que vocês encontram provavelmente no canto esquerdo, embaixo no teclado, com o Shift. E vou digitar aqui um comando adicional. Find, ou seja, procure. Procure o quê? Um string. String é o nome que a gente usa em inglês para falar texto. Procure um texto. Quando você achar, ó, verifique se a linha tem esse texto. Verifique. Se a linha tiver esse texto que eu vou procurar, ignore essa linha. Qual texto que eu quero que seja ignorado? Eu quero ignorar a linha que tiver escrito a palavra cert útil, que é a última linha do meu resultado com cabeçalho. E eu também quero excluir o próprio SHA-512, que foi exatamente a palavra que começa na primeira linha. Quando eu digitar esse comando, o resultado agora é só o checksum sozinho. Tá vendo? O programa que eu mandei para vocês no grupo, para o pessoal mais avançado brincar, ele nada mais é do que uma forma de produzir isso que nós estamos vendo na tela agora, só que acompanhado do nome do próprio arquivo, só que lendo uma lista de tarefas para executar que pode ter 20 milhões de arquivos diferentes. Então eu faço o comando dir para ajudar a preparar uma lista de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de arquivos, que seja, e eu forneço essa lista para o nosso programa da plataforma PADA, que é o programa 32, nesse caso para o Linux. E o que esse programa vai fazer basicamente é executar, isto que nós executamos só para um arquivo, ele vai executar para todos os arquivos da minha lista automaticamente. E você pode, numa empresa ou numa instituição arquivística, ao fornecer esse serviço como historiador, você pode deixar isso rodando sábado e domingo, por exemplo. E aí, é com isso que eu finalizo basicamente essa parte do hash, que é o seguinte: se você roda com automação essas coisas, na hora de prestar serviço, por exemplo, para uma instituição, como historiador na área de arquivos, você vai estar fazendo o seu computador ganhar dinheiro para você enquanto você dorme.
Sábado e domingo ele vai funcionar direto. De madrugada, a mesma coisa. Você vai ter um diferencial com relação ao seu concorrente da área de humanas, que não vai saber usar o terminal. Então você, que está se tornando praticamente um hacker, você vai ser a pessoa que vai ter esse diferencial e vai conseguir lidar com o seu prestador de serviço, como prestador de serviço, num nível de produtividade muito superior do que os seus colegas de humanas, que não vão saber o que significa o CMD, o comando prompt. Eles não vão saber o comando dir. Esse é o seu diferencial de produtividade. Tem essa finalidade, vamos dizer assim, como prestador de serviço? Tem. Mas tem também outra finalidade. Você, como pesquisador da área de história, você quer baixar arquivos que são autênticos para fazer a sua pesquisa. Saber gerar esse comando para tirar a autenticidade do arquivo é uma forma de você garantir que algum documento que você tenha recebido de alguém, ele pode ser comparado com um número que eventualmente a instituição arquivística tenha fornecido em algum lugar, para você garantir que o arquivo que você tem é realmente tal como a instituição arquivística forneceu. Certo? E por fim, eu vou deixar o tema dos metadados para a próxima aula, não tem problema. A gente junta os metadados com a questão da pesquisa dentro de PDFs, né? A gente vê isso no próximo encontro. E a gente pode aqui agora, talvez eu passar algumas orientações para vocês sobre uma continuação que eu coloquei aqui no arquivo da nossa aula de hoje, ó. Deixa eu abrir aqui, ó, aula 2. Se vocês seguirem aqui nesse manualzinho, vocês vão ver que tem as opções para vocês fazerem o comando executado de maneira mais completa. Tá vendo? São coisas bem mais complexas. Até que aqui eu escrevi um pequeno programa para vocês, ó. Esse pequeno programa nada mais é do que uma adaptação que eu fiz do comando que nós executamos agora para um arquivo só. Se você gravar esse arquivo, ó, pega esse texto aqui e cola ele dentro do bloco de notas. Chama esse arquivo de checksum.bat. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse arquivo aqui e vai jogar dentro de algum diretório do seu computador, lá na interface gráfica mesmo, numa pastinha do Windows. E você vai dar 2 cliques nesse arquivo, depois de ter copiado esse código dentro dele. Que ele termine com esse nome, BAT, significa que ele é um arquivo BAT, B-A-T-C-H, que é a linguagem de programação que a gente está usando. E o Windows, reconhecendo que esse arquivo aqui é um arquivo .bat, quando você clica duas vezes, ele executa esse programa. O que esse programa vai executar? Ele vai mostrar para você, dentro de um arquivo chamado meu checksum, ele vai dar a lista de todos os arquivos que você tem no seu diretório e também nos subdiretórios dele, acompanhado do checksum desse arquivo no padrão SHA-256. Experimentem fazer isso agora, só que lembrem de gravar esse programa e executar ele com 2 cliques numa pasta pequena, que tem pouquinhos arquivos, para a gente não demorar muito a execução. Mas aí você fica com um arquivinho que toda vez que você quiser tirar o seu checksum, você pode botar os arquivos dentro dessa pasta e clicar 2 vezes no programa. Tudo que tiver dentro da pasta vai ser executado para fazer o checksum. Ah, sim, ó, a lista de presença. A Gabi mandou, quem não assinou ainda, pode assinar. Então,
Esse é uma pequena amostra que eu deixaria para vocês, mesmo para o pessoal que tem ainda um conhecimento inicial de informática, mas vejam que aqui vocês ficam com um pequeno programinha. Esse pequeno programinha pode ser estudado, pode ser comentado, né? Pode ser comentado, eu digo, tem detalhes, vocês podem fazer anotações no arquivo, depois eu explico melhor isso. Diga lá, Guilherme. Opa, acho que foi sem querer. Certo, eu vou dar um tempinho para vocês experimentarem, fazer essa experiência prática aqui. Aqui, ó. Então, com o dir ou ls, já dá para criar os parâmetros CSV com os arquivos que você quer. E a função do padar é criar um arquivo CSV com... Isso. Quando você lê a ajuda lá do nosso programa padar, a ajuda diz como é que o arquivo de parâmetro tem que ser elaborado. Então, o comando dir é um dos comandos que você pode eventualmente executar assim como o ls no caso do Linux, ou também o comando find do Linux. O que ele vai dar para você é uma lista de arquivos. Lá no Excel, o que você vai fazer? Você vai preparar o parâmetro para rodar no padar. Todos os programas da nossa plataforma padar, eles funcionam lendo uma lista de arquivos para executar o programa, que tem 4 colunas essa linha. A primeira linha contém o diretório onde o arquivo está gravado atualmente. A segunda coluna contém o nome do arquivo. É o diretório e o arquivo de origem. Depois, no Excel, você vai montar mais 2 colunas. O diretório e o arquivo de destino, onde você quer que os seus checksum ou os seus hashes apareçam. Você pode eventualmente fornecer o mesmo diretório e o mesmo caminho como destino, o que significa que esse programa do padar, ele vai executar o checksum de todos os seus arquivos e vai jogar o checksum no mesmo arquivo CSV final. Como esse parâmetro tem que ser escrito, exatamente, as características técnicas que esse arquivo vai ter, isso tudo está na ajuda no próprio código, lá no comecinho dele. Aí são detalhes mais especializados que é mais difícil para o pessoal iniciante, né? Mas basicamente aqui o que você precisa, Guilherme, é um arquivo CSV cujo separador padrão seja ponto e vírgula, coisa que já é colocada pelo Excel quando você grava arquivo CSV. O CSV latino, brasileiro, inclusive, né, o latino europeu, esses Excel eles já geram o arquivo CSV com ponto e vírgula. E aí você escreve ali que o formato de saída, a codificação de caracteres é o padrão UTF-8, que é o padrão de acentos utilizado pelo terminal do Linux. E aí você fornece esse arquivo para o programa padar numa linha de comando. Tudo isso está lá na ajuda do código. Eu vou abrir aqui o código só para a gente dar uma espiadinha nessa ajuda. Tá bem aqui, ó. Tem uma explicação no começo também, para explicar o que o programa faz, né? Além de ter um cabeçalho identificando o número e o nome desse programa, e aqui você tem destacado em negrito exatamente os detalhes específicos que esse programa Linux tem se comparado com outros programas de outras linguagens, entendeu? Aqui ele mostra como preparar tudo. Aí, ó, o Pedro conseguiu. É incrível. Tá vendo? Vocês estão quase hacker já, aspirante a hacker.
Dominar o computador dessa forma, ó, o Pedro falou aqui, ó, consegui executar o checksum.bat em uma pasta com trabalhos do primeiro semestre, impressionante. O que aconteceu aqui com o Pedro? O Pedro é o dono da máquina. O Pedro é quem manda na máquina. Cada um de vocês que está executando esses comandos no terminal, o terminal mostra uma tela preta. Não tem nada acontecendo lá, a não ser uma bolinha piscando, dizendo digite alguma coisa porque eu sou um tapado. Eu, computador, sou tapado, eu não consigo fazer nada sozinho. Quando a gente aprende a trabalhar em lote, a gente percebe como é um ganho de produtividade imenso para a gente. Imagine o Pedro aqui, como ele executou o programa do checksum.bat, e se esse programa, por exemplo, fizesse uma pesquisa dentro de PDFs? Vocês poderiam pegar 50 mil PDFs, ou melhor, vou dar um exemplo que eu uso. Eu pego os livros do Marx, que é o meu tema de pesquisa, pego o PDF, digito todas as palavras que eu quero saber como Marx tratou e coloco lá. Estado, sociedade civil, ideologia, forças produtivas, relações de produção, proletariado, e rodo o programa para dar. O resultado que ele me dá é o quê? Ele me diz quais palavras apareceram em cada PDF, trazendo para mim um trecho do texto em que a palavra foi encontrada, permitindo que eu consulte 50 obras do Marx com 30 conceitos diferentes num único relatório, que o programa gerou para mim automaticamente. Se vocês estão trabalhando com um filósofo, por exemplo, que tem conceitos, eu quero, sei lá, o conceito de verdade, o conhecimento, epistemologia, ou na história econômica, relatórios de ferrovias, como tem lá no caso do Arquivo do Estado. Vocês estão pesquisando Jundiaí. Aí pede lá todos os relatórios de ferrovias que o Arquivo do Estado tem, escreve Jundiaí com todas as variações de português que você consiga, com acento, sem acento, com Y, com H, sem H, e pede para pesquisar em todos os relatórios, são 300. Você vai saber onde Jundiaí foi citado em cada relatório, dando para você o trecho do texto em que a palavra apareceu. Do mesmo jeito que o Pedro fez o checksum rápido, clicando 2 vezes, algo parecido poderia ser feito num programa que pesquisa palavras em PDF. E essas palavras podem ser o tema de pesquisa de vocês. Assim fica muito mais fácil fazer o relatório da FAPESP, o relatório da CAPES. É um ganho de produtividade para vocês como pesquisadores que não tem comparação. A gente está experimentando justamente ser dono da máquina, automatizar, fazer processos automáticos em escala, em grande escala. Isso não seria possível se a gente tivesse só na interface gráfica de usuário, porque o Windows está preocupado em mostrar para a gente transparência, cores, animações. Então o computador está ocupado com um monte de besteira. Mas quando você vai no terminal, é o computador sem nenhum embelezamento. É só ele lá e você. E lá você vê, ele não sabe de nada. Eu é que tenho que dizer. E quando eu sei dizer, eu posso dizer pouca coisa e o computador é capaz de fazer uma tarefa repetitiva para mim numa escala que às vezes é difícil até da gente conceber. Eu vou voltar aqui à tela da nossa aula de hoje, para vocês ainda terem aqui o programinha visível, caso alguém ainda não tenha tentado. Teve mais alguém que conseguiu executar o programinha? Ou teve alguém que não tentou e não conseguiu? O pessoal está concentrado. Tá todo mundo pensando que é hacker. A Juliana pergunta se funciona em prompt. Exatamente. No caso, Júlia, esse aqui,
O programa que eu mandei agora, esse que está chamado programa simples, ele não funciona no prompt. Quer dizer, o prompt é lá no terminal, né? Ele teria que ser escrito de uma maneira um pouco diferente. Porque essa linguagem que a gente está usando aqui é uma linguagem antiga, sabe? Ela tem umas coisas que as linguagens de programação já abandonaram. Mas você pode executar a mesma coisa que esse programa executou no prompt, utilizando esta linha de comando de cima. Isso daqui é uma única linha de comando. Esta é a forma como na linguagem de programação que a gente está vendo agora, que a gente está conhecendo agora, que é o BAT, esta é a maneira de executar o programa que a gente está aqui embaixo, mas executar ele como uma linha de comando. Basta que você coloque essa linha de comando num diretório qualquer, ele vai fazer o checksum de todos os arquivos da sua pasta e das pastas dentro dessa, sempre trazendo o nome do arquivo acompanhado do checksum que ele gerou. Se você fizer isso, você repete a mesma coisa da linha do programa aqui embaixo, mas na forma de uma linha de comando. Isso não é... Essa diferença não acontece em outras linguagens de programação, viu? É muito comum que em linguagens de programação como as que nós estamos vendo agora, exatamente o que está digitado dentro de um programa é também o que está digitado na linha de comando. Frequentemente as duas coisas são idênticas. Mas essa linguagem que a gente está mexendo, por ser muito antiga, ela tem essa dificuldade, ela exige uma adaptação. Isso não é uma prática muito seguida hoje em dia. Mas a gente está usando essa linguagem antiga, por quê? Porque eu tenho certeza que todos os Windows de vocês vão ter. Por isso que a gente optou por ela. Porque se você tem o Windows em casa, é 100% de certeza que você consegue acessar esse negócio sem ter que fazer nenhuma instalação adicional. Seguindo aqui embaixo no nosso roteiro, a gente entraria em metadados. Eu vou deixar os metadados para a próxima aula, tá? Eu acho que a experiência de vocês conhecerem mais o terminal e também a questão do checksum é bacana. Eu acho que são conhecimentos que vocês podem desenvolver para ser um profissional diferenciado no mercado como historiador, né? Eu também sou de humanas, né? Sou sociólogo. Eu não ganho dinheiro como sociólogo, né? Agora, como bibliotecário que domina a automação, eu consigo fazer um dinheiro. Não é muito, mas é uma profissão digna. Vocês podem fazer a mesma coisa, de repente prestar um serviço, né, para uma empresa, para um arquivo municipal, e aprender como faz isso de maneira automática. O seu concorrente, que também se formou em História, ele vai fazer tudo isso na mão. Você, que é de História, mas fez o curso de Informática, você vai saber que dá para automatizar. E aí você vai construir a sua solução para vender para o seu contratante. A plataforma Padá, que é a plataforma que eu mostrei para vocês aqui, que esse programa que eu mandei faz parte, esta plataforma ela está registrada, eu registrei ela como propriedade industrial. Ela tem um número de registro aqui no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas eu fiz o registro permitindo que o código fosse utilizado de maneira gratuita, entendeu? Então, todos os programas da plataforma Padá, se vocês aprenderem a mexer em um deles, como esse que é o caso do programa 32, vocês vão saber fazer automação para qualquer outro processo em arquivo. Por exemplo, converter imagem de TIFF para JPEG, fechar PDF, pesquisar palavras dentro de PDF, converter arquivo de áudio de um formato para outro, né? Até cortar a imagem. Às vezes você tem uma digitalização que foi feita com 2 páginas, você pode usar um dos nossos programas para cortar as páginas no meio, todas elas gerando um arquivo individual. Então, o domínio do recurso da automação é muito vantajoso para o profissional da área,
não só como pesquisador, mas como prestador de serviço. E essa plataforma Padá, eu posso falar depois em outras aulas, vocês podem usar todos esses programas de maneira gratuita. Aí você cobra o serviço do seu trabalho utilizando esse código, que é um código gratuito. Nossa, hoje está tão silencioso, o pessoal está falando menos. Acho que... Será que está todo mundo concentrado aí em fazer? Exatamente. Agora, se vocês têm alguma dúvida sobre tudo isso que a gente falou agora, se vocês não tiverem dúvida alguma mais, quer dizer, alguma não, mas alguma importante, não consegui executar a listagem. Pedro, faz assim, ó, se o seu LibreOffice está no Linux, porque ele pode estar instalado no Windows também, né? Aí não vai funcionar o que eu vou te falar agora. Mas se ele estiver funcionando no Linux, seleciona os arquivos do seu computador no navegador de arquivos e dá Ctrl+C. Aí você entra no LibreOffice, abre a planilha e dá Ctrl+V. Como se você estivesse copiando os seus arquivos dentro do Linux. E aí você vai gerar a lista dentro do LibreOffice. Se você tiver com o seu LibreOffice dentro do Windows, aí basta que você vá no seu navegador de arquivos, selecione os arquivos que você quer listar, e você vai ver que lá na janela do Windows, uma das opções é copiar caminho. Isso também funciona, embora com poucos arquivos. Aí você coloca copiar caminho para todos os objetos que você selecionou, e aí você dá Ctrl+V no LibreOffice, ele vai fazer a lista também. Se eu não me engano, o LibreOffice não tem um comando específico de listagem de arquivo. Talvez você possa pesquisar no Google, eu não conheço. Agora, para a gente finalizar, eu vou fazer uma coisa divertida. Vou mostrar para vocês um jogo dentro do terminal que eu joguei até aquilo fazer bico, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Eu vou pegar a aula anterior nossa, que abre uma página de simulação do terminal na internet. Essa página de simulação é interessante porque ela traz para a gente programas do DOS que estão instalados aqui. Tá, Gabi? Será que você pode enviar de novo, por gentileza, a lista de presença? Não, sem problema. Estamos finalizando já. Vou só mostrar esse truque aqui para vocês. Eu entrei naquilo que eu chamei lá no PDF anterior de ambiente de treinamento. Tem um link para cá. Ele abre um terminal que está na internet. Nesse terminal, eu posso rodar o que eu quiser aqui. Por exemplo, eu posso rodar o comando dir. Ele vai funcionar, tá vendo? Ops. Ó, ele vai... Espera aí, deixa eu só me acertar aqui que tô... Opa. Pronto. Eu posso vir aqui e digitar o comando dir, por exemplo. Ó. Tá vendo? Ele vai funcionar como se fosse o seu terminal aí. Só que esse daqui está na internet e o cara instalou programas do antigo terminal, do antigo DOS aqui dentro. Entre esses programas tem um aqui chamado Games, tá vendo? Tem um diretório aqui, ó. Vou colocar CD Games. Entrei no Games. Vou dar um dir de novo.
para saber o que tem dentro do diretório Games. Tem um chamado Alley Cat. Esse é o gato de rua. CD Alley Cat. Dir de novo. Cat.exe. Esse é o nome do programa que vai abrir o jogo do gatinho de rua. Cat.exe. Tá aqui. Não vou usar o joystick, é só teclado. Eu sou gatinho miúdo, nível de facilidade. Começar. Tô aqui, ó. Tá aí. Para a gente finalizar com uma coisa bacaninha que vocês podem explorar um pouco. É um joguinho besteirinha que tem aqui. E que dá para brincar. Opa! Eita! Oh, meu Deus! Esse jogo tá meio... Aí, agora sim. Aí você vai subindo no varal e comendo os ratos. Tá aí um programinha para vocês. É, falta de treino. Faz uns 20 anos que eu não abro esse jogo. 20 anos não, bem mais. Uns 30 é. Uns 30 anos, 35 quase. Mas tá aí. Vocês podem brincar com ele. É um jogo do terminal antigo, né, do Windows. Aliás, do MS-DOS, na época que o Windows nem existia. E esse joguinho é um exemplo do que o terminal fazia antigamente, né? E com isso eu finalizo o nosso encontro de hoje, a princípio. E vocês podem levantar qualquer questão que vocês queiram sobre o que a gente viu na aula passada, sobre o que a gente viu hoje, sobre o que eventualmente a gente pode ver nas próximas. Se tiver alguma dúvida, comentários, sugestões, críticas, podem mandar bala. Nossa, o pessoal está muito silencioso mesmo hoje. Espero que sejam porque estão se divertindo aí no terminal. Oi, boa noite, me ouve bem? Opa, pode falar. Desculpa, viu? Me chamo Pedro. Hoje, infelizmente, eu acabei chegando atrasado e eu não pude acompanhar a aula inteira. Hum, Já que a aula está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada em algum lugar? eu, Perdão a questão. o Antônio, que está na organização do evento, ele pode dizer melhor isso para a gente. Hoje ele não está, mas depois a gente pode perguntar. Eu sei que está sendo gravado. Não sei se... depois talvez a gente possa abrir o link no Google Drive para vocês assistirem de novo, talvez. Podemos avaliar essa possibilidade. Tá bem, muito obrigado. Isso aí, ó. O Thiago já vai se acabar no Alicat. Pedro, tá. Certo. Sabe o que a gente pode fazer, Pedro? Se você quiser, eu posso ficar um pouquinho mais aqui depois que a gente terminar. E você pode compartilhar a sua tela e eu te dou uma força. Para os demais, fiquem livres. Acabou por hoje. Se vocês quiserem, né? Obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente se fala de novo. Quem quiser ficar mais um pouquinho, pode ficar, não tem problema. Valeu, turma.
Claro, vamos ficar mais um pouquinho, não tem problema não. Quem quiser, eu tenho disponibilidade. Eu vou parar a gravação agora e a gente pode continuar mais um pouco.